Esta é uma história que ocorreu na Albânia. Uma esposa insatisfeita com o seu casamento abandona o seu marido e vai ao seu chefe, sem imaginar que a vida faria ela e seu amante pagarem caro por essa escolha. E o marido traído encontra a verdadeira felicidade com uma jovem viúva, mãe solteira de 2 filhos. Tudo começa com um casal chamado Mariano e Lorena. Os dois se conheceram através de amigos. Após 4 anos de namoro, eles se casam e juntos afirmam seu matrimônio. Mariano era um marido devotado, um homem honrado, honesto e trabalhador, que fazia tudo por Lorena e a tratava como uma verdadeira princesa. Lorena também amava o seu esposo, mas logo isso iria mudar. Após 8 anos de relacionamento, Mariano queria ter um filho e completar a sua família. Mas Lorena era uma mulher cujo desejo da maternidade não passava pela sua cabeça e isso deixava Mariano frustrado. Mas Mariano amava Lorena incondicionalmente e esperaria o tempo que fosse necessário pensando que ela mudaria de ideia e seria paciente com ela. Com o tempo, Lorena começou a chegar tarde na sua casa e não dava mais atenção a Mariano. Lorena estava fria, distante e como se não tivesse mais interesse nele. E quando ele sempre tocava no assunto de ter um filho, Lorena ficava brava e muito irritada. Um dia, quando Mariano saiu do trabalho para ir para sua casa, viu Lorena de mãos dadas em momentos bem íntimos com um homem elegante e muito refinado em uma praça. Mariano fica chocado com o que vê, e naquele momento Mariano decidiu não fazer um escândalo e apenas ir para casa. Acontece que o homem com quem Lorena estava era Evandro, o chefe de Lorena e dono da empresa onde ela trabalhava como secretária. Há alguns meses, Lorena e Evandro estavam tendo um caso e Mariano nunca suspeitou de sua esposa. Ao chegar em casa, Mariano confronta Lorena e diz: "Quem era o homem que estava com você na praça da cidade?" Lorena, nervosa, pergunta: "O que você está falando? Eu não estava com ninguém." E Mariano, em um tom sério, diz: "Não minta pra mim. Eu te vi de mãos dadas e muito íntima com um cara parecendo um magnata na praça hoje. Me explica isso agora." E então Lorena, de uma forma debochada e fria, abre o jogo e diz: "Já que descobriu, eu vou te dizer. Ele é meu chefe. Eu tô te traindo com ele faz alguns meses. Eu não te amo mais. Me apaixonei por ele e quero me separar de você e ficar com ele. E eu quero ser feliz." Mariano, espantado, então fala: "Você tá louca, Lorena? O que eu te fiz pra fazer isso comigo?" E Lorena responde: "Eu estou farta dessa vida simples que você me dá. Eu quero coisas grandes e você está muito parado no tempo. Eu não gosto dessa vida." E então Mariano retruca: "Lorena, eu sempre fiz tudo por você. Eu te dei do bom e do melhor e eu nunca te deixei faltar nada. E é assim que você me agradece?" E Lorena responde: "Assim é a vida, meu querido. Peço o divórcio, siga a sua vida e eu seguirei a minha vida com um homem de verdade." O coração de Mariano se rompe em pedaços e o homem chorando diz: "Como pode ser tão canalha, Lorena? Você está me trocando por uma aventura. Você vai arruinar a sua vida. Pense no que está fazendo, para não se arrepender depois." Lorena não dá ouvidos a Mariano. Devido à insistência de Lorena, Mariano, humilhado, assina os papéis do divórcio. Então a mulher arruma suas malas e deixa a casa de Mariano, já que está no nome dele e herança dos pais de Mariano. Mariano fica devastado e sofre muito, e aquilo praticamente foi como se o mundo tivesse caído em sua cabeça. Lorena se muda para a mansão de Evandro e logo assumem o seu romance sem precisar mais esconder o seu caso. Mariano, triste, muito decepcionado, decidiu que não iria sofrer por Lorena. Ele viu que a relação com Lorena não tinha mais salvação, e a primeira coisa que fez foi destruir todas as fotos de Lorena e apagar ela da sua vida para seguir em frente. Com o tempo, decidiu praticar natação, correr e praticar esportes. Mariano resolveu que não deixaria isso acabar com a sua vida. Em paralelo, Lorena e Evandro viviam seu conto de fadas regado a festas e gastos. Lorena e Evandro nem imaginam que a vida está preparando para esse casal infiel. Após um longo tempo depois da separação,
Mariano era outra pessoa que via a vida com outros olhos e seguiu em frente. Um dia, na empresa onde Mariano trabalhava, ele conhece uma nova funcionária chamada Carolina, uma mulher jovem, loira, bonita e de olhos claros. Carolina era humilde, honrada, honesta e trabalhadora. Ajudava os seus colegas de trabalho e era muito prestativa. Mariano vê a moça e decide iniciar uma amizade com ela, e mais adiante iniciam um romance, e eles parecem se dar bem. Os dois começam a sair juntos, se divertirem, e ela parece ter sentimentos por ele. Mariano a convida para vir à sua casa para jantar com ele. Carolina aceita o convite e vai. A relação começou a fluir e Mariano parecia apaixonado, mas o homem nunca ia à casa de Carolina, pois ela nunca o convidava e isso era muito estranho durante aqueles 11 meses de relação. Mas Mariano respeitava a moça e não queria forçá-la a nada. Um dia do final de semana que eles estavam de folga, Mariano viu Carolina brincando em um parque com um menino e uma menina. Naquele momento, Mariano começou a pensar várias coisas de Carolina, mas decidiu não tirar conclusões precipitadas e decidiu ouvir de Carolina o que ela explicaria. Uma semana depois, então, Carolina fala: Mariano, eu sei que você deve imaginar o motivo de eu nunca ter te convidado para vir na minha casa, mas hoje eu estou te convidando para vir. Moro nesse endereço e te convido para jantar na minha casa. Mariano fica muito feliz e emocionado com o convite. Ele se arruma e vai até a casa de Carolina. Era uma casa simples e humilde, e não era como a casa dele, que era grande e bonita. Mas ele estava feliz de estar no lar da mulher de sua vida. Carolina serve o jantar e Mariano percebeu que ela era uma ótima cozinheira, e então elogiou seus pratos. Carolina em um momento resolve se abrir para Mariano e fala: Mariano, eu tenho fortes sentimentos por você, e acho você um homem incrível, bacana e uma boa pessoa, mas eu não posso mais esconder de você algo que é pessoal meu, e não seria justo te iludir e te enganar. E Mariano, nervoso, diz: mas o que seria? Você é casada? Divorciado ou algo assim? E Carolina, rindo, diz: calma, deixa eu explicar. Então Carolina começa a se explicar ao Mariano: eu já fui casada, eu não sou divorciada como você, eu sou viúva. O meu marido morreu há 3 anos em um acidente de carro, e a razão pelo qual não te trouxe à minha casa durante esses meses de relação é essa: eu sou viúva e mãe solteira. Carolina então chamou seus filhos, um casal de gêmeos, um menino e uma menina de 5 anos, as crianças que Mariano viu brincando com Carolina no parque. E Carolina completa: é essa a razão. Eles são meus filhos e frutos do relacionamento com meu falecido esposo. Eu comecei a gostar de você e não quero te forçar a nada. Você vai me querer assim mesmo ou vai me deixar por esse motivo? Seja qual for a sua decisão, eu irei respeitar. Mesmo que seja apenas sermos amigos, eu quero ser sincera e verdadeira com você. Eu não quero te enganar e nem mentir para você, pois eu odeio mentira. E aí, o que você me diz? Mariano fica emocionado e comovido com a sinceridade de Carolina. Isso deixou o homem mais apaixonado ainda e com lágrimas em seus olhos, mas de alegria. Mariano então responde: Carolina, eu estou muito feliz. Eu gostei da sua sinceridade e isso não muda nada entre nós. Eu te amo. Eu quero ser feliz com você. A sua sinceridade e confiança foi o meu maior presente. Aquilo deixou Mariano mais firme e seguro na relação com Carolina. E Mariano confessa que sabia disso, pois ele viu Carolina brincando no parque com essas crianças e elogiou que ela seja uma boa mãe e presente. Então imaginou que seria uma ótima esposa. Carolina também fica admirada e feliz do amor de sua vida não ter deixado por ser mãe solteira e viúva. Mariano viu as diferenças entre sua ex Lorena e a sua atual Carolina. Lorena era infiel, arrogante, prepotente e sem escrúpulos. Carolina era mãe solteira, mas fiel, humilde, de boa índole e uma ótima mãe. Então, a partir daquele dia, Mariano começou a visitar Carolina todos os dias. Conquistou o afeto de Diego e Maíra, os filhos de Carolina, que ele começou a amar como se fossem os seus filhos. Mariano não estava errado nesse quesito. Ele era um homem divorciado e livre,
um homem de bom caráter e incrível que foi traído por sua ex-esposa Lorena. Carolina era viúva, livre e desimpedida, uma boa mulher e muito amorosa. Diego e Maíra começaram a chamar Mariano de pai, e a cada dia o amor por aquelas crianças de Carolina fluía no seu coração. E à medida que a relação foi desenvolvendo, Mariano então se abre com Carolina e fala da sua vida e seu casamento fracassado, da sua ex-mulher canalha e da traição da mesma com o chefe dela. Carolina fica com pena de Mariano e indignada com a sua ex. Carolina então complementa: a sua ex que saiu perdendo em deixar um cara legal como você por uma aventura. Pode ter certeza que a vida vai cobrar, pois nada fica impune. E Mariano abraça a mulher e responde: obrigado, Carolina. Você me fez feliz com seu apoio. Agora vamos seguir em frente, você e os nossos filhos. E mais adiante os nossos próprios filhos para completar a família. Mariano e Carolina se abraçam, se beijam e saem para curtir o dia com seus filhos. Tiram fotos, brincam e a relação fica cada vez mais forte. Então, passado alguns meses, Mariano pediu para Carolina e seus filhos irem morar com ele e sugeriu colocar a sua casa para alugar, pois ele queria Carolina e seus filhos junto dele. Carolina aceita ir com o homem da sua vida. Mariano ajudou a empacotar as coisas de Carolina e dos seus filhos e se muda para a sua casa. E a casa de Carolina é colocada para aluguel. E eles vendem parte da mobília da casa de Carolina e assim obtêm um bom dinheiro, e também o dinheiro do aluguel da casa de Carolina ajudava nas despesas. Praticamente, o elo de amor verdadeiro com Carolina e seus filhos estava criado, e nada iria mudar isso. Eles já faziam parte da vida de Mariano, e sua vida sem eles não tinha mais nenhum sentido. Eles encheram a vida de Mariano de cores e alegria. Após 2 anos de relacionamento morando juntos na casa de Mariano, o homem decide organizar um belo jantar em sua casa e na presença dos seus enteados. De repente, em um momento, Mariano se ajoelha e diz: Carolina, você quer se casar comigo? Ser a minha esposa e ser a nova senhora dessa casa? Carolina fica emocionada e muito feliz e aceita a proposta de Mariano. Maíra e Diego sorriem e olham para os dois com alegria. Após 2 meses de preparo para o grande dia, Mariano e Carolina se casam. Todos ficaram felizes com o novo casal. Mariano e Carolina têm uma relação de muito amor, carinho, confiança e afeto mútuo. Não demorou muito para a Carolina ficar grávida de Mariano e eles tiveram um filho que chamaram de Daniel. Pouco tempo depois, Carolina engravidou de novo e tiveram uma filha que chamaram de Aurora, o que deixou a união do casal mais forte e muito amorosa. Mariano estava feliz com seus filhos legítimos Daniel e Aurora e seus filhos de coração, Diego e Maíra. Mesmo com o nascimento de Daniel e Aurora, Mariano não virou as costas para os seus enteados, incentivando seus enteados e seus filhos a serem unidos como irmãos. Mariano amava Diego, Maíra, Daniel e Aurora igualmente e queria os 4 por iguais. Carolina tinha certeza que encontrou o homem de sua vida. Após 14 anos de casamento e união conjugal, Diego e Maíra cresceram e eram 2 jovens que amavam Mariano incondicionalmente e o viam como seu pai de coração e seu herói, e sua mãe como sua heroína. Mariano educou, amou, criou e moldou o caráter dos 2 jovens para serem pessoas de bem e os preparou para a vida. Seus próprios enteados organizaram uma festa para comemorar o aniversário de casamento de seu padrasto e sua mãe, fazendo Mariano e Carolina imitar um casamento novamente. Os seus enteados fazendo por amor e gratidão ao pai Mariano. Diego trabalhava em uma loja de material de construção e estava fazendo uma faculdade de educação física. Maíra trabalhava em uma loja de roupa e fazia um curso de enfermagem para ser enfermeira. Daniel era um estudante brilhante e tirava boas notas, e Aurora era a caçula da família e a princesa do lar. Uma menina graciosa e muito alegre, sendo o xodozinho da família. A união desses 4 irmãos era verdadeira. Graças à boa educação e graças aos sacrifícios de Mariano e Carolina, a educação de seu padrasto e sua mãe fez Diego e Maíra serem ótimas pessoas,
leais a Mariano e o amavam verdadeiramente como seu pai de coração. E Mariano fazia a mãe deles feliz, pois ambos os enteados eram cientes que o seu pai biológico era falecido. E Mariano retribui o carinho de seus filhos organizando um fim de semana na praia. A família se diverte e Mariano fica muito feliz com tudo isso. Mas nessa praia, Mariano vê algo que deixaria ele de boca aberta e espantado. Ele olha para o lado e observa um casal de sem-tetos sujos e parecendo alcoolizados. Ele reconheceu e viu quem eram. Era sua ex-esposa, Lorena, e o amante, Evandro. Mariano ficou pensando no que poderia ter acontecido para os dois estarem nesse estado tão deplorável e miserável, e até pensou em se aproximar dos dois sem-tetos para conversar. Porém, mudou de ideia rápido e resolveu voltar para sua família. Chegando em casa, Mariano pede para Diego e Maíra pesquisarem na internet sobre uma determinada empresa, a empresa onde Lorena trabalhava e que Evandro era o dono. Maíra acha e então diz: pai, aqui diz que essa empresa faliu há uns 11 anos atrás. Ela foi à falência. E Diego completa: segundo diz os registros, os donos chamados Evandro e Lorena foram à falência devido a um desfalque causado por funcionários que roubaram uma grande quantia em dinheiro e sumiram do mapa. E Maíra ainda diz: foi isso que aconteceu. Evandro e Lorena perderam tudo e para pagar a dívida, a mansão, carros, tudo que tinham foram confiscados pela Receita Federal para pagar o rombo. Eles ficaram sem nada, pai. E Mariano diz: era tudo que eu queria saber, meus filhos. Muito obrigado. Carolina chega nesse momento e pergunta para Mariano: amor, o que eram aqueles mendigos que você ficou olhando durante um longo tempo na praia? Achei estranho você ficar vendo aqueles dois. E Mariano pergunta: onde estão Daniel e Aurora? E Carolina respondeu: Daniel está no quarto brincando de videogame, e Aurora está brincando com as filhas da nossa vizinha no nosso quintal. E Mariano diz: então posso me abrir com vocês três. Aqueles mendigos eram a minha ex-mulher Lorena e o amante dela, Evandro. As pessoas que vocês pesquisaram na internet. Eram esses dois que vocês sabem que me fizeram sofrer e que me causaram tanta dor. Vocês sabem da minha história antes de eu me envolver com a mãe de vocês. Então não é nenhum segredo. Eu fui casado e anos depois fui traído por minha ex-esposa e conheci a mãe de vocês neste momento depois da dor e tristeza que eu passei. Assim como a sua mãe, eu odeio mentira e a verdade deve ser dita. Sim, eram a minha ex e o seu amante, aqueles dois mendigos. Os três ficam de boca aberta e ficam admirados com a confiança em Mariano. Os quatro se abraçaram e isso acabou firmando ainda mais a relação com a família. E Maíra diz: eles estão pagando por tudo que te fizeram, pai. Agora só estão recebendo a fatura. E Diego completa: apenas colheram o que plantaram. Eles se merecem, pai. Agora devem estar vendo o que fizeram com o senhor. E Carolina ainda completa: como te disse há anos, amor. Nessa vida, tudo se paga. Sua ex e o amante agora estão colhendo o que plantaram. Mariano então fala emocionado: obrigado, meus filhos e Carolina, amores da minha vida. Vocês entraram na minha vida em um momento de sofrimento e angústia que eu passei. Vocês, juntos com os meus filhos Daniel e Aurora, são a minha vida. Daniel e Aurora irão saber disso, mas no tempo certo. Carolina, Diego e Maíra ficam ao lado de Mariano e a aliança como família estava firme e forte, e a confiança mútua. Um dia, Mariano estava saindo do trabalho para ir para casa. Antes de entrar no seu carro e esperar por sua esposa, pois Carolina viria logo depois, só estava terminando de organizar uns documentos. Passaram-se alguns minutos e novamente Mariano viu os dois sem-tetos, Lorena e Evandro, pedindo esmolas na rua. Mariano ficou pensando consigo mesmo: como a vida é cheia de surpresas. Nem sofrendo esses dois se separam. São como cães que não largam o osso. Como diz meu filho Diego, eles se merecem. É difícil acreditar que existe gente ruim assim no mundo em que vivemos. Mariano, desta vez, olhou de forma firme nos olhos de Lorena e Evandro. O casal sem tetos baixou a cabeça e se retiram de mãos dadas como uma forma de demonstrar que estavam firmes mesmo no fundo do poço. Mas no fundo do coração,
Eles estavam queimando de inveja e raiva ao ver Mariano feliz e radiante. Na cabeça de Lorena nem passava que Mariano estava casado com uma mulher incrível, padrasto de 2 enteados e pai de 2 filhos legítimos, o que seria humilhação total para Lorena caso ela soubesse disso. Em um outro dia em que Mariano estava comprando material escolar para sua filha Aurora e saindo da loja, ele ouve uma voz familiar. Era Lorena que estava ali. Mariano, com um sorriso no rosto, diz: "Lorena, há quanto tempo, hein? O que você está fazendo aqui? Onde está o seu marido?" E Lorena, nervosa, responde: "Evandro está catando latas para vender, Mariano. Me deixa voltar com você. Eu deixo o Evandro agora, se você quiser. Basta uma palavra sua e largo ele agora." E Mariano respondeu: "Lorena, você continua a mesma interesseira de antes. Depois desses anos todos você quer voltar? É tarde demais. Graças a você ter saído da minha vida, eu encontrei o verdadeiro amor. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa e sou muito feliz. Eu sou padrasto de 2 enteados e tenho 2 filhos lindos. Sinto muito, Lorena. A fila andou e para melhor." Lorena, chocada, diz: "Não, eu pensava que nos amávamos. Isso não pode ser possível." E Mariano responde: "Sabe, Lorena, até te agradeço por sair da minha vida. Eu encontrei uma família incrível e estou muito bem. E quanto a você que me trocou por uma aventura com seu chefe. Difícil acreditar que uma mendiga como você um dia foi a minha esposa e seu amante já foi um empresário de sucesso e dono de uma empresa. Eu só posso sentir pena de você. Eu te amava. Eu queria ter uma família com você e você não quis. E uma viúva com 2 filhos me deu tudo isso em dobro. E hoje ela é a mulher da minha vida. E amo meus enteados e meus filhos com Carolina. Eu sou feliz e muito feliz." Lorena chora de frustração. E Mariano responde: "Lorena, se não tivesse saído da minha vida, eu jamais teria conhecido o amor da minha vida, a Carolina, os meus filhos de coração, Diego e Maíra, e os meus filhos de sangue, Daniel e Aurora. Eu agradeço a Deus e a vida todos os dias por ter colocado a Carolina e os filhos dela no meu caminho. Agora, siga o seu caminho com o seu amante, o Evandro, e eu vou ser feliz com a minha família." Mariano seguiu até o seu carro e foi embora sem olhar para trás. Lorena fica frustrada por ter dado a felicidade a uma viúva com 2 filhos e seguiu com a sua única opção que estava com ela, o Evandro. Chegando em casa, Mariano contou tudo para a esposa, sem esconder nada do encontro inesperado com Lorena. Carolina fica orgulhosa de seu marido e feliz com a confiança dele. Eles então se abraçam e se beijam calorosamente. Uma semana depois, Mariano, Carolina, Maíra, Diego, Daniel e Aurora vão almoçar em um restaurante e os 6 estão muito felizes. E juntos a família estava forte, unida e muito feliz. Já Lorena e Evandro estavam como sem-tetos e praticamente se afundaram na bebida e na lama e muito provavelmente perderam a razão. E talvez nem tinham a ideia de que a vida tinha cobrado tudo o que fizeram com Mariano. A falência da empresa de Evandro após o golpe que sofreu dos funcionários praticamente deve ter enlouquecido os dois. E Mariano, feliz e forte com seus filhos de coração, Maíra e Diego, o amor da sua vida, Carolina, e os seus filhos legítimos, Daniel e Aurora, vendo que a vida tinha recompensado a sua fidelidade, amor e lealdade por aqueles que o amam verdadeiramente. Moral da história: às vezes existem pessoas tão ruins que, mesmo sofrendo a lei do retorno, não pensam nos outros e repensam os seus erros, e nem sempre demonstram arrependimento. Isso mostra que são seres humanos vazios e desprovidos de razão e pensamentos. A verdade é que a confiança deve ser a base de uma família sempre. Fale bem ou fale mal de alguém, mas fale a verdade, por mais nua e crua que seja.